Olá, rubro-negros pelo mundo. Eu sou Cícero Andrade, eu sou flamenguista em Portugal. E no vídeo de hoje vou falar um pouco da história do nosso glorioso Mengão na conquista do seu segundo tricampeonato estadual. Roda a vinheta. Flamengo! Peço a que você que curta, compartilhe com os amigos, não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho para que você receba as notificações diárias sobre os vídeos do Mengão. Vamos lá, pessoal. Não sei se você sabe, esse ano de 2021 pode ser um ano muito especial para o Mengão. Nós temos a possibilidade de conquistar 3 tricampeonatos. Tricampeonato carioca, fomos campeões em 19, em 20, podemos ser agora nesse torneio em 21. O tricampeonato seguido brasileiro, fomos 19 e 20, pode ser 21 agora. E o tri da Libertadores, né? 1981, 2019 e 2021. Pode ser um ano especial. E, falando um pouquinho de Campeonato Carioca, que talvez seja aí o menos desejado entre os 3 que eu acabei de falar, o Campeonato Carioca é o campeonato mais tradicional de todos que a gente disputa. Por quê? Porque, na verdade, se a gente olhar para o passado, era o único campeonato que existia, né? Enfim, o Flamengo foi campeão pela primeira vez em 1914 do Campeonato Carioca. E o grande fetiche naquele momento, o grande fetiche aí ao longo dos anos, foram a conquista dos tricampeonatos. Eu falei para você em outro vídeo, está aqui a descrição, que você encontra clicando aqui na descrição, dos campeões, do primeiro tri do Flamengo, que foi conquistado em 42, 43 e 44. E 9 anos depois, o Flamengo caminhava a passos largos aí para o início da conquista do seu segundo tricampeonato. O que acontecia, pessoal? Era o início da era Maracanã. Lembrando lá, o primeiro tricampeonato, o Flamengo tinha como seu estádio o Estádio da Gávea, onde ele mandava os seus jogos, né? Enfim, e os Fluminense mandava nas Laranjeiras, o Vasco, se eu não me engano, já tinha São Januário. Enfim, os times aí tinham seus campos, e o futebol não era um esporte global como era hoje, era um esporte reduzido, né? Enfim. E, a partir de 1950, depois da realização da Copa do Mundo do Brasil, o Maracanã passa a ser o maior estádio do mundo e palco dos jogos do Mengão e do Campeonato Carioca, né? Lembrando, nessa época não havia ainda Campeonato Brasileiro, o grande campeonato eram as disputas estaduais, e o Flamengo, em 1953, vai ao Paraguai contratar o Mister Fleitas Solis. Então, assim, se a gente hoje comemora aí o nosso técnico gringo, Jorge Jesus, pelas conquistas aí que ele deu início em 2019, nós também, lá no passado, fomos no Paraguai buscar o atual campeão sul-americano pelo Paraguai para vir a ser o nosso técnico, e um técnico que deixou uma grande história dentro do Flamengo, né? Enfim, foi o técnico que lançou, que ganhou o tricampeonato, né? Foi o técnico que lançou Dida e no futuro vinha a ser o técnico que lançou Zico também, né? Enfim, falando um pouco mais dessa história do título de 53, então veio para o Brasil o Fleitas Solis, né? Enfim, o nosso elenco também era recheado com estrangeiros, ele trouxe 2 com eles, né? O centroavante Benítez, lá do próprio Paraguai, e o Modesto Bria, né? E, além deles, existiam aí 2 goleiros, né, internacionais. Garcia, que já era goleiro, era um goleiro paraguai, e o Freitas Solis acabou dizendo o goleiro argentino Chamorro, também para os créditos rubro-negro. Naquele tempo, os títulos eram disputados em pontos corridos, em turno e retorno. E o Flamengo, nesse ano, ele foi campeão absoluto de 1953, né? O time titular do Flamengo tinha Garcia, Marinho, Pavão, Servilho e Jordão. Dequinha e Rubens. Joel, Benítez, Índio e Esquerdinha. Vale lembrar que no ano de 53 começa a ser lançado no time profissional do Flamengo, no time grande, um dos maiores craques da nossa história, Evariste Macedo. Evariste Macedo, para quem não sabe, né, enfim, fez uma carreira belíssima, ganhador de títulos e ídolo do Flamengo.
E ele tem uma particularidade muito grande em relação àquele tempo, no ano 50. Né? Ele foi transferido para o exterior. Isso é uma coisa raríssima no passado. Evaristo foi ídolo no Real Madrid e no Barcelona. Ele foi ídolo dos dois clubes. Né? Enfim, foi um jogador aí notável, admirado, né? E que no futuro, né, foi técnico do Flamengo, técnico da seleção brasileira em 1983. Enfim, é um personagem aí marcado na história do futebol pelo seu início do Flamengo, pelas suas histórias no Barcelona e no Real Madrid, e até hoje é amado e adorado pelos torcedores espanhóis também. Né? Então, o Flamengo ganha aí com Fleitas Solis o campeonato de 53 e repete a dose em 54. Né? Em 54, mais um novo grande ídolo, tanto do Flamengo quanto do Brasil, passa a fazer parte do Screte rubro-negro. Zagallo, isso mesmo, o nosso velho lobo. Né? Ele começa ali, ele toma aí a posição de esquerdinha e começa a atuar como titular do Flamengo a partir de 1954. Né? Enfim, de novo, pontos corridos, o Flamengo com a melhor campanha, de novo é bicampeão. E aí, pessoal, naquela época, se aumenta muito aí a pressão para um segundo tricampeonato do Mengão. Né? Era importante, né? Enfim, o Campeonato Carioca era o campeonato que se havia naquele tempo, era o que, de fato, os holofotes brilhavam. Lembrando que nessa época não tinha televisão, então eu não tenho aqui os gols exatamente dessa época. A grande vedete era o rádio. Né? Os jogos do Flamengo eram transmitidos para todo o Brasil. Depois da Segunda Guerra Mundial, né? Enfim, o Brasil inteiro parava para ouvir os jogos do Flamengo no rádio. Talvez por isso ele seja o clube mais popular do Brasil. E aí acontece uma tragédia. Né? O nosso presidente, Gilberto Cardoso, desculpa, falei Gilberto Filho, porque o filho do Gilberto Cardoso, Gilberto Cardoso Filho, foi presidente depois, na década de 80, do Flamengo também. Ele, flamenguista ferrenho, vendo uma final do basquete do Flamengo na última sexta, ele se emociona com a vitória do Flamengo e ele sofre um infarto fulminante e morre às vésperas aí do final do campeonato de 55. Né? Enfim, comoção total da Gávea. Enfim, o Flamengo perdia aí o seu presidente da época, o seu grande líder, para a condução aí da maior conquista que estava disponível na época, que era o tricampeonato. Né? E o Flamengo faz de novo um belíssimo campeonato, mesmo com essa perda irreparável. Né? E nesse ano o Flamengo ganha os 2 turnos, só que tem um terceiro turno, e o América, né? O América na época era um time grande também, ele acaba ganhando o terceiro turno, e aí acaba existindo uma grande final, Flamengo e América. O Flamengo teria que passar pelo América em 2 jogos para que ele fosse sagrado aí o seu tricampeonato, ou o segundo tricampeonato do time do Flamengo. Né? Queria mostrar para vocês, antes de falar o resultado aqui, queria trazer essa emoção do rádio para vocês. Então, eu não vou dizer o que aconteceu, né? Eu vou botar aqui uma narração do final do jogo, né? Com o narrador da época dizendo um pouco qual foi o final do último jogo, o que aconteceu, se o Flamengo foi campeão ou não. Roda aí pra gente ver. Fogos de artifício, serpentinas, confetes, lenços brancos comemorando o tricampeonato do Flamengo. Flamengo transalão. Uma arrancada pela direita, vai correndo, apontando o Joel. Toca na bomba, entregou no sentido de Evaristo, vai penetrando. Já deixou então para a Duca, pelota adiantada. Para o Evaristo, apontou, atirou, mas defendeu o Sampaio. Estava impedido o atacante do Flamengo. Realmente estava impedido. Então vai vir a torcida do Flamengo, já não olha mais o jogo. A torcida do Flamengo já está comemorando o tricampeonato, soltando fogo de artifício, agitando lances e agitando bandeiras do Flamengo. Vai jogando a longa de favor, bateu na trave, atenção, vai entrar na bola, joga por trás,
Dois aqui, claramente estamos no maior estádio do mundo. Invadir o campo. Viva, quarto gol, terminou! Flamengo, tricampeão da cidade! Flamengo, tricampeão da cidade! Mengão, tricampeão, né? Enfim, de novo, como eu falei, o Flamengo pode ser esse ano de 2021 hexatricampeão, e esse tricampeonato trouxe, além do título, e esse tricampeonato tem como característica poder subir para o profissional craques que marcaram o resto da história do Flamengo. Eu já falei de Evariste Macedo, eu já falei de Zagallo, e eu quero falar para vocês agora, né, do grande herói desse título e desse jogo que você acabou de ouvir agora. Você já ouviu falar o nome dele? Dida. Dida era um aspirante que no último jogo o Flamengo ganhou de 1-0 o gol de Evaristo, o primeiro jogo com o América, e dependia do empate no segundo jogo. O que aconteceu? O América, que era um bom time também, deu de 5-1 no Flamengo. E aí, Fleitas Solis resolveu fazer uma mudança e resolveu promover de novo um jovem que não era titular para jogar ao lado de Evaristo, Zagallo, Joel e Duca no ataque rubro-negro, né? E o que aconteceu no último jogo? 4-1 Flamengo, 4 gols dessa joia, do menino de ouro da Gávea. Dida acabou sendo o grande herói do nosso tricampeonato e é até hoje o segundo maior artilheiro da história do Flamengo, perdendo só para um dos seus grandes fãs, o Zico. Então, apesar da gente não ter muito, eu queria dividir com vocês um pouquinho aí de uma entrevista, infelizmente ele não está mais entre nós, mas uma entrevista do nosso grande ídolo Dida, falando um pouco da sua carreira e falando um pouco aqui do tricampeonato, desse dia maravilhoso na história do Mengão, onde ele consegue o bitricampeonato. Olha aí um pouquinho. No jogo final do campeonato de 55, onde o Flamengo conquistou, onde foi tricampeão, você marcou 4 gols contra o América. Eu estou errado em dizer que você foi o homem que deu o tricampeonato para o Flamengo? Eu não diria errado, porque eu seria até brusco em dizer isso. Errado não, mas a verdade é que foi um conjunto, foi um todo que deu. Eu fui o homem que Deus marcou para finalizar, para fazer, sei lá, no momento. Mas o grupo era muito bom, não foi o Dida de maneira alguma que deu o tricampeonato. Foi um grupo que era homogêneo, e eu tive a felicidade de ter sorte no momento. Que eu podia, em outros jogos não perdi tantos gols, poderia, mas naquele não, estava fardado a ser o autor dos gols. Tanto que a primeira partida eu não joguei, eu era reserva. Foi 1-0 gol de Evaristo, a segunda também não joguei, foi 5-1 América, impressionante, o América era um bom time. E eu entrei na terceira, parece uma coisa que teria que ser, né? E foi 4-1 para o nosso time e tive a sorte de fazer os 4 gols. Espero que vocês tenham gostado aí desse Fly História, né? Recordar e viver e conhecer a história do nosso clube. É maravilhoso. Às vezes eu tenho vontade de ter hoje 150 anos para que eu pudesse ter visto tudo isso que eu passo para vocês. Infelizmente, esses 2 tricampeonatos eu não pude ver, mas eu farei mais vídeos em relação aos outros tricampeonatos, né? 78, 79, 79. Esse eu já era nascido, mas eu era muito criança, então eu confesso a vocês que eu não lembro, mas esse já tem imagens, eu vou dividir com vocês. E os campeonatos, o tricampeonato conquistado aí na primeira década de 2000, né? Enfim, 99, lá aquela do gol do Pet, e o último campeonato, né? Enfim, dos anos, um pouco antes aí, dos anos 2000 realmente. Se você gostou desse vídeo, se você quer que eu faça mais vídeos relembrando a história do Flamengo, por favor, escreva aqui nos comentários. E se você gostou desse vídeo, não deixa de curtir e, por favor, se inscreva no canal e acione o sininho para receber notificações dos nossos vídeos diários do Mengão. Vejo você num próximo vídeo. Aquele abraço. Tchau, tchau.